Tudo bem com vocês? Glória a Deus, boa tarde, né? Hoje é dia 5 de julho de 2023, aqui agora são 1h46 em Manaus, Amazonas. Bora lá. O nosso propósito hoje é continuar com o estudo do livro de Oséias, né? O único diferencial é que a gente não vai estudar diretamente a nossa aula no próximo domingo, né? A gente vai estar fazendo esse estudo aqui referente às leituras. A leitura de hoje, terça-feira, é a exortação ao arrependimento, né? Livro de Oséias, capítulo 5. Então vamos abrir aqui, livro de Oséias, capítulo 5, para fazer a leitura e depois a gente volta fazendo a análise da leitura. Tá. Oséias, capítulo 5, a partir do verso 1. Ouve isso, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige esse juízo, visto que fostes um laço para Mispa, e rede estendida para o Tabor. Os revoltos se aprofitaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. Não querem ordenar suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Então irão com os seus rebanhos e com o seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora em um só mês os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Avém, depois de ti, ó Benjamim. Efraim será assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que está certo. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar com os mandamentos após os mandamentos dos homens. Portanto, a Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria, e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, a casa de Judá. Eu o despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Glória a Deus. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Glória a Deus. Esse finalzinho é forte, né? Nos faz entender do arrebatamento. Ele vem nos buscar, né? Os que são fiéis a Ele irão, os que até então não foram, ficarão. Aí vão querer buscar a Deus. Como encontrar Deus se Ele já nos faz mais presente? Forte. Tá, vamos fazer o entendimento dessa leitura. Na revista, ele está aqui a exortação ao arrependimento, né? Então a gente já tem essa primeira pergunta aqui. O que é exortação? Você sabe o que é exortação? Me fala aí, meu irmão, o que é exortação? Olha aqui o dicionário diz sobre exortação. Ato ou efeito de exortar, ou seja, ato ou efeito de aconselhar, advertir, encorajamento, estímulo, né, incitação. Ou seja, o que ele está falando aqui
a exortação ao arrependimento, o aconselhamento ao arrependimento, né? Ele está querendo dizer que você precisa se arrepender, né? É necessário haver um arrependimento verdadeiro, uma mudança de vida verdadeira. E será necessário naquele tempo, nos dias de hoje também, para cada um de nós. Esse capítulo continua o tema do capítulo 4, porém enfatiza mais o castigo que viria como resultado do pecado do povo e de seus líderes. Do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, Deus reprova o sacerdote, o povo e nobreza. Né? Por que o sacerdote? Porque deixou de ensinar. Por que o povo? Deixou de procurar. E porque a nobreza também não está administrando mais nada. Eles tinham apanhado suas vítimas como se fosse numa rede ou laço usado para pegar pássaros. Os crimes foram excessivos e o castigo seria adequado aos crimes. Efraim ou Israel se contaminou com o pecado e não se escondeu de Deus. O proceder do povo impediu seu arrependimento por dois motivos. O espírito de prostituição os dominava, dificultando qualquer tentativa de voltar. A pessoa que se entrega ao pecado enfrenta uma barreira dentro de si para voltar ao Senhor. Isso é verdade. Quando você peca, quando você falha, né? Quando nós cometemos um erro, uma falha com Deus, nosso pecado fica nos condenando. Por que isso acontece? O inimigo não quer que você volte para a presença de Deus. Ele vai ficar dizendo que não adianta, você é errado, você não tem jeito, você pecou, você vai entrar, você vai sair de novo porque você vai pecar de novo. Ele fica colocando isso na sua mente. E é horrível quando você aceita isso. Né? Porque aquilo ali está se tornando algo que está te afastando da presença de Deus. Quando a própria palavra fala, a única coisa que pode nos afastar da presença dele somos nós mesmos. Que vantagem. Vicia-se no pecado, né? Isso aqui também, porque se ele sabe que se ele largar o pecado, se ele voltar para a presença de Deus, ele não pode voltar para o pecado. E se ele volta para o pecado, ele perde toda a presença de Deus. Vai perder a sua paz, enganando-se com a ideia de que pode facilmente sair a qualquer hora. Tolice, meu filho. Né? Você mesmo aí que tem o hábito de fumar, o hábito de beber, o hábito de entrar em relacionamentos ilícitos. Né? É fácil sair? Foi tão fácil assim sair disso aí. Você conseguiu sair sozinho? Se conseguiu, glória a Deus. A gente sabe que não é fácil. Quem vive no mundo das drogas não consegue sair com facilidade. O próprio pecado e o prazer prendem o pecador. A falta de conhecimento de Deus. Né? Não é que Deus não tenha conhecimento, mas é quando nós deixamos de ter conhecimento dele. O pecador frequentemente se sente incapaz de se livrar do erro e não entende como Deus pode ajudar. Ele dá apoio necessário para levantar o pecador de sua injustiça e oferece o perdão necessário para limpar a consciência pesada. Isso aqui só quem faz é Deus. Né? Quem te dá o apoio para sair e se levantar de um pecado, de uma injustiça? Deus. Quem te oferece o perdão necessário para limpar a consciência pesada? Deus. Só Deus é capaz de fazer isso. O próprio pecado e o prazer, aliás, mas a pessoa dominada pelo pecado não cogita, não aceita as coisas de Deus e assim não enxerga a saída que lhe é oferecida. Como consequência do pecado, Israel, Efraim cairia, Judá também seria castigado. Observação, o orgulho de Israel, né? Alguns comentaristas identificam o orgulho de Israel como a glória de Jacó, Jeová. Outros acreditam que a arrogância e o orgulho do povo seja a soberba aqui citada. O povo buscaria o Senhor em vão, porque ele já se retirou. Como Gomer tinha concebido filhos de outros homens, Israel teve filhos que não eram do Senhor. Observação. 2:14. Deus castigaria tanto a Israel como a Judá, e esse trecho trata os dois países de maneira igual, mostrando que a ira de Deus não seria dirigida apenas ao reino do norte. Gibeá e Ramá ficam perto da fronteira entre Israel e Judá.
né? Bet-Aven, a casa de vaidade, é uma alteração de Betel, casa de Deus. Tocar as trombetas de alarme nestes lugares sugere provavelmente que os assírios já tinham passado pelo meio de Israel e estavam chegando perto de Judá. É uma profecia de como o castigo contra Israel seria também uma ameaça contra Judá. Deus acusou os príncipes de Judá de mudar os marcos, por isso seriam castigados. Os pecados de Judá sugerem uma aplicação espiritual nos dias de hoje. É Deus quem colocou os marcos definindo a separação entre o certo e o errado. Ele definiu limites. Homens não têm direito de mudar os marcos de Deus, né? Homem não tem o direito de mudar os limites que Deus colocou. Não teria livramento do castigo de Deus. Israel tentar fazer acordo com a Síria, né? Mas não adianta, porque ninguém é capaz de resistir à sentença de Deus. Glória a Deus. Então aqui Deus nos aconselha a voltar para a presença dele, para sermos fiéis na presença dele, porque nada nem ninguém consegue superar ele. Né? Ele é onipresente, onipotente, ele é o todo-poderoso, ele é capaz de tudo. Assim como ele coloca o homem no lugar, ele é capaz de tirar o homem desse lugar. Mesmo que não tenha sido ele quem colocou, mesmo assim, ele tem o poder para retirar você de qualquer lugar que você esteja. Né? Entregue-se nas mãos de Deus, entregue-se nas mãos do Senhor, ponha nas mãos do nosso Senhor o seu dia. Né? Por exemplo, agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, declare para ele: Senhor, meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sou falho, eu sou pecador, e eu quero te conhecer, eu quero ser teu filho fiel e amado, e eu, Senhor, declaro nesse momento que Jesus Cristo é meu único e verdadeiro Salvador. Meu irmão, todas as correntes que quebram nessa hora, nada suporta o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por aqui eu encerro o capítulo de número 5 de Oséias. Amém? Glória a Deus.